terem aceitado o nosso convite de estar aqui, de falar um pouquinho do trabalho de vocês. Eu sei que vocês e a gente não gostaria de ficar horas, a gente vai tentar nesse breve espaço de tempo espremer elas. Vamos falar de trajetórias, escolhas, desafios e principalmente sobre a construção de carreira no mercado internacional. As duas representam não apenas talento, mas visão e posicionamento no mercado internacional. Gente, são duas brasileiras. Mais uma salva de palmas para elas. A pergunta que eu quero começar é para as duas. Contem para a gente quem é a Ludmila e quem é a Carla, para além da arquitetura. E em que momento vocês perceberam que queriam seguir esse caminho profissional? Bom dia a todos, eu sou Ludmila Reis. Respondendo a sua pergunta, quem é a Ludmila fora da arquitetura? Eu sou uma menina muito sensível, cheia de fé, que eu acho que sem Deus a gente não vai para lugar nenhum. Muito sonhadora e determinada, porque quando eu coloco uma coisa na cabeça eu tenho que realizar, porque se Deus colocou no meu coração, quem vai me ajudar a realizar? E fora disso eu tenho 2 gatos, eu tenho um futuro marido, eu espero que ele me dê esse casamento bem rápido. Se estiver assistindo esse vídeo, eu tenho direto para você, Jorge. Se ele for esperto, sim, hein? E em relação à minha escolha, quando eu era criança, eu lembro que eu pintava parede, pintava quadro, pintava boneco, pintava a casa inteira. E eu sempre gostei muito de arte, de criatividade, nesse âmbito de arte, né? Então, desde pequena, eu já tinha essa devoção, essa vontade de ser arquiteta, acredito que desde criança. Até que quando eu mudei para a Itália, quando eu tinha 18 anos, eu morei um ano aqui com a minha tia. E aí eu descobri que realmente eu queria ser arquiteta, porque a gente está no universo do design, da arquitetura, né? E aí me iluminou. Falei, não, vou voltar para o Brasil e vou fazer arquitetura. E depois os ventos me trouxeram de novo para a Itália. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Eu vou começar contando um pouquinho de como foi a minha história, na verdade. Eu sou engenheira agrônoma e trabalhava em São Paulo, e na época o meu marido foi lá para o Maranhão. E quando eu cheguei lá, eu falei, como é que eu vou voltar naquilo que eu me dedicava e eu trabalhava, que era produção de flores, e eu não tinha essa possibilidade. E fui contratada por uma construtora. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí fui para a área de arquitetura. Como eu sou, na verdade, hoje eu posso até dizer que eu sou um pouquinho nômade, porque eu passei por várias partes do Brasil, na verdade, como mulher, como mãe, como empreendedora, e hoje estou aqui na Itália. Eu sou muito curiosa e gosto de desafios, gosto de coisas novas. Até estava comentando com o pessoal ali que de vez em quando enxerga assim que tem um monte de gente sem sapatos, eu quero pôr o sapatinho na pé de todo mundo com aquilo que eu levo, que é aquilo com o meu diferencial. Então, eu sou uma Carla que eu toco e gosto de desafios. Sofro também, tá? Mas toco. Obrigada. Bom, hoje o nosso público é de estrangeiros e eu gostaria de perguntar para vocês qual que foi a maior dificuldade que vocês encontraram quando começaram em um país novo, com tudo novo. Ótimo. Assim eu vou poder explicar o porquê que eu coloquei o vasinho na frente de vocês, na mesa de vocês. Esse vasinho, esse mini jardim, na verdade, é um terrário. É um terrário que ele simboliza e conta um pouco da minha história quando eu cheguei na Itália. E eu acho que fala um pouco também de todos nós imigrantes que chegamos aqui na Itália, porque eu cheguei exatamente assim, cheia de folhas, cheia de vida. Pensei comigo, ai gente, eu vou em 3 meses, eu já vou estar trabalhando nesse tipo de arquitetura, tenho certeza. Só eu sei os desafios que foram, porque não foi fácil. Comecei com o tempo, né, imprimi currículos, mandava nos estúdios, mandava nas lojas e não encontrava emprego. Então foram muitos anos de insistência, de persistência até finalmente chegar no ponto onde eu estou chegando hoje. E aí eu fui me sentindo limitada dentro de uma redoma de vidro, fui me sentindo pequena.
Então, eu acho que eu posso dizer com propriedade que esse é o maior desafio, porque já estamos em outro país, longe da família. Os clientes são diferentes, porque a gente tem que respeitar as tradições da Itália. Então, eu acredito que esse é o maior desafio que eu enfrentei. E a burocracia também e a burocracia que é totalmente diferente do Brasil. Então, a gente vai se limitando e fechando dentro de um barco. Mas hoje em dia, tu sente que tu conquistou o teu espaço? Aos poucos, sim. Estou chegando lá. E tu, Carla, qual foi o maior desafio que tu encontrou quando chegou aqui? Até pegando o gancho dela ali, ela falou da burocracia. Eu, quando cheguei aqui, fui lá, a primeira loja legal que eu vi lá em Pádua, falei, vou lá conhecer. Por quê? Porque meu maior desafio, meu maior receio, meu maior medo era porque eu não conhecia o mercado. Ainda não conheço, estou conhecendo. E quando você está há muito tempo, eu já estava há 12 anos em Curitiba, eu conhecia tudo e todos. E a indicação era sempre certeira. Eu sabia conforme o perfil do cliente para onde eu levaria ele. E quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nada, nem ninguém. Então, foi interessante. A primeira vez que eu fui numa loja lá, que eu é bacana, eu posso levar meu cliente que eu vou conhecer. Eu cheguei lá, estava na pausa trânsito. Eu falei, tá, tudo bem, já sabia que isso existia aqui, já vi que existe dentro da nossa área também. Daí tinha um e-mail, mande um e-mail para qualquer coisa. Daí eu mandei um e-mail, uma semana depois veio a resposta para mim. Ah, você quer vir na nossa loja? Então pode vir conhecer, na próxima semana você vai vir conhecer. Então aqui a Itália tem o tempo da Itália, que é diferente lá do Brasil, que chegam e falam que é isso para ontem. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive em primeiro momento. E depois, para mim, como um grande desafio, ainda é conhecer feitos de mercado. Aqui tem coisas lindíssimas, tem a parte do design, que é perfeito para a nossa área. Mas aonde eles estão, qual é o ideal, isso para mim ainda estou neste caminho. Eu vou fazer um comentário rápido, prometo. Eu acho que eu estou há 15 anos na Itália, 4 trabalhando com mulheres profissionais, empreendedoras. E tem uma coisa que outro dia eu estava refletindo, quando a gente chega, igual a menina falou, cheia de energia, falando, gente, no Brasil eu conquistei, eu fiz. Só que a gente esquece de uma coisa. No Brasil a gente passou por um processo quase que, fugiu agora a palavra, quase despercebido, como se a gente não percebesse. Por quê? Porque a gente foi para a faculdade, a gente foi conhecendo o primeiro cliente, foi conhecendo o segundo. Fez estágio. Exato, fez estágio, aprendeu a falar, sabe? Então, assim, no Brasil a vida ela foi acontecendo. Quando a gente chega aqui, a gente quer pegar tudo aquilo e colocar, só que é um outro processo. Então, eu acho que muito obrigada, né, por trazer essa questão. Acho que muitas de nós, a gente acaba se colocando e esquece esse pequeno passo, processo, com a língua, com a cultura, a burocracia, e por aí vai. Quando a gente chega aqui, realmente a gente tem que aprender a falar, aprender a caminhar, aprender a fazer tudo de novo. Exatamente, tudo aquilo que era conhecido, corriqueiro, né, que era o nosso hábito, as nossas referências. Gente, a gente não tem mais nem o aparelho de comprar pão de sempre. Eu cheguei aqui, então assim, a gente usa o arroz. Acho que o network é diferente, né? Igual, por exemplo, eu me lembro assim que eu me formei, que meu pai me indicou para os clientes dele, aí indicou para o vizinho, indicou para o parente. Aqui vai indicar para quem? Aqui não pode. É complicado. A gente chega e a gente tem que se explicar muitas vezes, e tá tudo bem. E por isso que espaços como esse, como tantos outros que existem, são cada vez mais necessários para que a gente escute, e para quem está acabando de chegar, como a Carla que faz um ano e meio que está aqui, para que ela entenda, poxa, tem que fazer assim, eu vou chegar, né? Não sou eu, não é minha identidade. Você atua diretamente na Itália, Ludmila, com projetos e obras. O que o mercado europeu exige hoje que muitos profissionais ignoram? Eu acredito que os profissionais ignoram, mas eu acho que isso para todas as áreas, não só na área de arquitetura e de design. É que, igual você falou, primeiro a gente tem que respeitar as tradições da Itália. Né? Igual a Carla falou, que tem a pausa pranza aqui. Às vezes tem restaurante que está fechado na pausa pranza aqui na Itália. Então, pausa almoço, né? Então, se adaptar a essas tradições, se adaptar às regras aqui, e aos poucos
Você vai começar, depois que você estiver introduzida no mercado italiano, você vai começar a entrar no eixo e trabalhar e ter a mentalidade do italiano. Porque não adianta a gente ter a mentalidade do brasileiro e trabalhar na Itália com a mentalidade brasileira, porque não vai dar certo. Aqui as tradições são diferentes, as regras são diferentes. Então eu acredito que alguns profissionais, eles subestimam, né, e continuam ainda com a mentalidade do outro país, sendo que essa regra é primordial, não é opcional, ela é básica, tem que ser respeitada. Acho que é isso. Maravilha. Eu poderia horas a gente comentar sobre isso, mas que a gente vem com uma bagagem, né? A gente vem com uma bagagem e é difícil para a gente também aceitar que sair da nossa zona de conforto, que a gente não vai esvaziar, mas que a gente vai colocar mais coisinhas e está tudo bem. Agora uma pergunta para vocês duas. Hoje existe muita gente boa tecnicamente, mas nem todas conseguem crescer. O que faz uma profissional deixar de ser boa para se tornar referência? Eu acho que, primeiro de tudo, é o brilho nos olhos, porque quando a gente tem amor, tem paixão por aquilo que a gente faz bem feito. A gente procura fazer mais. Os obstáculos sempre vão surgindo. Como eu falei, eu sou nova aqui, ainda tem um longo caminho a percorrer, mas esse amor pelo que eu faço está comigo, isso me ajuda a passar. Isso é uma das coisas. A outra coisa na nossa profissão, que é super importante, é o passa-parola, é a indicação do profissional de arquitetura, do profissional do design. Isso ainda faz muita parte do nosso contexto, da nossa carreira de colorista, do nosso fechamento, dos nossos dia-a-dias. E o terceiro, eu dizia que é um plus, que é você ter o teu diferencial e seguir atrás e batalhar por aquilo que é o teu diferencial para colocar no mercado, mesmo que não seja fácil. Se você tem um brilho nos olhos, você acaba seguindo adiante sempre. Eu acho que referência, para mim, é autoridade. Eu acredito que a autoridade é ser líder, mas não líder porque você domina o assunto que é seu trabalho. Líder porque você ama o que você faz. Você lidera o assunto, você domina o assunto porque você ama aquilo que você faz. Então você executa aquilo no seu cotidiano, no seu trabalho, com seus clientes todos os dias. Então isso acaba virando um domínio na sua mente. Eu acredito também, né, que essa autoridade, ela vem também da coerência. A autoridade, ela tem que ter coerência. Não adianta eu postar lá no Instagram que eu prezo sempre isso, né, que eu transformo a casa do meu cliente em um lar. Ou eu decoro uma loja de um cliente, uma empresa de um cliente, para que ele venda mais. Mas aí, na hora que eu vou executar de verdade, eu não executo aquilo, fica incoerente. Então, eu acho que referência é autoridade, você tem que seguir aquilo fielmente que você realmente fala todos os dias. Esse assunto que você domina, você tem que ser coerente com aquilo. Brava. Carla, tu traz uma abordagem muito forte de sustentabilidade e bem-estar. Na tua opinião, o que não pode faltar em um projeto? Eu acho que, primeiro de tudo, é olhar para o cliente, né? O que o meu cliente quer? A gente ali no escritório, eu carrego muito comigo que é o Benesse, o design que acolhe e a marca que cresce. Quando a gente linka, e é perfeito isso, da questão até de estar aqui na Itália, de ter muito design, quando a gente linka essa questão do design com a sustentabilidade e o bem-estar, ele fecha. Vou dar um exemplo simples para vocês. Por exemplo, quando a gente vai fazer um quarto, ele tem toda a questão da estética do quarto, mas o principal objetivo, quando eu penso na sustentabilidade, é o quanto que a gente vai colocar, o que as escolhas que eu vou fazer dos materiais ali vão proporcionar, por exemplo, um sono profundo. O quanto aquela pessoa, depois de trabalhar o dia inteiro, ele vai entrar no quarto, que vai ter um monte de elementos causando estímulos, e vai propiciar esse sono profundo. Isso está muito na escolha da técnica e dos materiais que a gente está usando. E tem um olhar muito forte para mim dessa questão da sustentabilidade junto nas escolhas.
Ludmila, se pudesse deixar uma mensagem para quem está começando agora, o que eu diria? Eu diria que, voltando para o meu mini jardim, porque eu acredito que se você tiver persistência, consistência e determinação naquilo que você quer fazer, né? Acho que o primeiro passo é traçar o projeto de vida que a gente tem. Sem um projeto de vida, a gente não vai fazer nenhum. Então, ser objetivo com aquilo que nós queremos fazer na vida. E depois de traçar esse projeto, ser determinado para seguir os passos para chegar onde você quer chegar. Então, assim, depende de nós mesmos. Se a gente vai querer ficar limitado aqui dentro do vasinho, se a gente vai querer ir lá para um jardim maior, né, a florescer, aumentar as folhas, respirar ares novos. Então, eu acho que é isso. Depende de nós mesmos. E obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui e parabéns pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. A gente que agradece. E Carlitos, se pudesse deixar uma mensagem para quem está começando. Eu ia dizer que continue se desafiando. Eu estar hoje conversando com vocês é um desafio também. E siga sempre em frente. É certo que aquilo que você sonhou quando começou, que vai dar certo, que vai dar certo. Sempre que a gente persiste, se desafia e tenta pelo menos fazer o melhor sempre possível, não só naquilo, mas o melhor para a nossa vida mesmo, para dar continuidade, as coisas com certeza tem que dar certo. Obrigada. Meninas, muito obrigada. Prazer enorme conhecer um pouquinho mais de vocês. E todos que estão aqui, né, busquem, se já não fizeram, entrar, conhecer um pouquinho mais de trabalho delas, que realmente é incrível. Obrigada. Obrigada.